Olá, vamos lá, gente, iniciar mais uma aula do nosso curso de conselheiro terapeuta em dependência química. Hoje é a aula décima aula, falta pouco, falta mais 10. Chegamos na metade. Chegamos na metade. Hoje o tema da aula é tipos de adicções e comorbidades decorrentes do uso de SPA. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me perguntando aí, tá? O que é SPA? SPA é substância psicoativa. Muitas vezes em laudo ou em evoluções que a gente faz de acolhidos, ou anamnese, principalmente na anamnese, porque quando a gente for fazer a aula de anamnese a gente vai explicar isso. Mas a gente não coloca vício, adicção. Por que o acolhido está internado? Por SPA. Entendeu? O uso de SPA. Então é o uso de substâncias psicoativas. A gente não precisa ficar escrevendo tipos de drogas ou o que é. Porque na verdade é o que eu sempre falo, que na verdade a droga não é o nosso problema. O problema é o porquê do uso. E a outra pessoa que está lendo. E aí, eu sempre falo que essa palavra adicção, sempre bota aquele exemplo lá da casa de recuperação do centro do Rio, né? Eu já falei aqui no curso da casa lá. Para viciados e mendigos. Lá no centro do Rio, lá na Carioca, tinha uma casa de recuperação que a fachada era escrito Casa de Recuperação para Viciados e Mendigos. Né? E aí essa palavra era muito pesada, né? E aí acabou que... Acabou que depois veio essa palavra adicção para não ser tão pesado quando a gente se refere, gente. Paulo, para escutar, tá? Senão vocês me atrapalham. Deixa eu só achar aqui que o texto da aula de hoje é muito bom. E eu quero falar ele ao pé da letra, para a gente começar bem essa aula de hoje. Eu já tinha colocado aqui. Peraí, gente. Eu coloquei aqui, eu fui fazer alguma coisa e perdi a página. Vamos lá. Esclarecendo o que é adicção. Adicção ou dependência química, né? É a mesma coisa, né? Porém, a adicção é uma maneira de falar de um problema de uma forma técnica, né? A adicção vem da palavra em latim, oriundo da palavra em latim que é adicto. Adicto é uma palavra em latim que significa escravo de, no caso nosso, do prazer. Muitas pessoas falam que é escravo da droga. Não, tem nada a ver. Porque droga não é o único. Nós somos escravos do prazer que uma substância. Então vamos lá, olha só. Uma parte técnica, como o terapeuta fala. Nós somos adicto a uma pessoa escrava de um SPA que leva ela ao prazer. Então o problema não é, a adicção não é o escravo da droga, é o escravo do efeito que ela traz. Eu acho que os maiores tratamentos hoje em dia têm falhado exatamente porque a concepção do problema com droga é errado. As pessoas acham que precisam de lidar de uma maneira mais efetiva, incisiva, no combate de separar o indivíduo da substância. E isso vem sendo praticado por muito tempo, e ninguém entende por que
há uma grande quantidade de recaída. Porque não existe esse negócio de tirar um dependente químico, afastar ele de uma substância e achar que ele vai ficar aqui ou vai ficar acolá, entendeu? Só porque está longe da substância, que vai parar de usar um dia pela força do ódio e pelo tempo que passará. Isso não vai acontecer. Isso é o motivo de tanto fracasso na dependência química. Porque o conceito da doença é errado. Porque as pessoas acham... Se você perguntar em qualquer lugar, para os mais entendidos, fala o que é adicção? O pessoal responde na hora. É escravo da droga. Não é. Na verdade, você é escravo do prazer. Ou da anestésico que a substância te causa. Aí vamos lá, uma parte humana, né? Eu sou uma pessoa que fui criado num sistema... Aí eu falo até um pouco do desligamento emocional, que a gente vai ter aula essa semana ainda para terminar, e vai a aula do Luiz Gomes também, que vai terminar falando sobre isso. Eu sou oriundo de uma família disfuncional, viro um produto disfuncional cheio de problemas. Não tive estrutura nenhuma de crescimento. Então, durante a vida, eu tinha meus traumas, minhas dores, meus complexos de inferioridade. Tinha lá meu complexo que eu não gostava de ser alto, não gostava de ser baixo, não gosto de ser escuro, de ser branco, né? Cheio de complexo. Não tive o amor que eu gostaria de ter tido pela minha mãe, pelo meu pai. Eu não tive a estrutura familiar que eu gostaria. Então eu sou uma pessoa disfuncional já. E aí, sem querer, vamos colocar nessa hipótese, né? Sem querer, eu bati com uma substância. E que por curiosidade eu a usei. E aquilo foi como uma luva na minha mão numa noite gelada. Porque fez todos aqueles meus traumas, aquelas dores, tudo passar. Um sentimento de prazer ao qual eu nunca tinha experimentado na vida. Um momento de paz dentro de mim, onde meus barulhos, meus traumas, minhas dores e tudo que berra dentro da minha cabeça simplesmente sumia. E eu me apaixono por isso. Porque quem não quer ficar bem? Quem não quer ficar bem o tempo inteiro? Todo mundo quer ficar bem. Ninguém quer ficar pensando, sofrendo, sentindo dor, pensando as coisas. Estava conversando com o Marcelo. O Marcelo contando, que quando eu era isso, quando eu tinha isso, não sei o quê. Aí na hora que ele terminou, eu falei para ele, cara, olha só, você sabe por que eu estou aqui? Porque eu parei de sofrer do meu passado. Parei de ficar amargurando o meu coração, a minha cabeça, sofrendo pelo que eu fiz, que eu não fiz, que eu deixei de fazer, entendeu? Ficar sofrendo por onde eu deveria estar e não estou. Eu não preciso mais. O meu problema nunca foi droga, e sim os motivos que me levavam a ela. Mas esses motivos quem cria sou eu. Quando eu começo simplesmente entrar numa rua escura do sentimento de autopiedade, um sentimento de dor, eu começo a moer dentro de mim aquilo, e aí vem aquela necessidade absurda de usar algo que passe. Olha, é uma insanidade. Então, olha só, na minha concepção, lógico que eu não sou um detentor de todas as verdades, mas por tudo que eu já li, já estudei, todo esse material meu, se vocês lerem, vocês vão acabar descobrindo a mesma coisa que eu, que é tudo que eu falo, porque todo esse material eu já li 1 milhão de vezes. É isso, é que eu não sou escravo da droga. Eu sou escravo do prazer ou do anestésico que um SPA me causa. O efeito de uma substância me causa. E eu fico escravo a esse efeito, né? Que é essa sensação do prazer. Então é isso, para deixar bem claro esse ponto de vista que a gente precisa entender. Por quê? Olha só. Se você é terapeuta de dependência química e o cara tem problema com droga e você acha que o problema dele é droga, o que você vai fazer como terapeuta? Vai trancar ele aqui pro resto da vida, porque lá fora tem droga. O que você vai fazer para ajudar essa pessoa a parar de usar droga? Se você não tem esse entendimento que a droga não é o problema, o problema é a causa que leva ele ao uso, como é que você vai ajudar esse cara? E se não tiver causa? Tem causa. Uma coisa que eu sempre falo, minha mulher sabe disso. Pessoas felizes não usam droga.
E se um dia essas pessoas usam, sabe quem são elas? Aqueles nossos amigos que usam com a gente e seguiram a vida deles. Entendeu? Porque o cara que é feliz, que não tem trauma, que tem a cabeça organizada, teve uma estrutura familiar. Ah, mas eu conheço um cara que não teve uma vida igual a minha. Por que que ele usou? Não, porque ele não era tão sensível à falta de algumas coisas como nós. Ele era uma pessoa mais forte, com a cabeça diferente da nossa, soube lidar lá com os problemas, com a dificuldade, usou droga, mas não deixou aquilo ser um anestésico, enfrentou a vida de uma maneira diferente, seguiu a vida. Eu não. Eu sou uma pessoa mais sensível, que é onde tudo me afetou muito e a droga foi um alívio. E aí por isso que meus amigos que não tinham tantos problemas ou que tinham uma cabeça diferente da minha para lidar com os problemas, usaram droga na mesma época que eu usei, mas eles não se tornaram dependentes químicos, e eu me tornei. E aí, o que eu vou fazer? Por isso que eu falo muito do passo, né? Eu sei que eu sou chato sobre passo, mas é o que faz sentido para mim. Porque quando eu aceito o problema, quando eu admito, quando eu aceito até então eu estava achando que eu era adicto, escravo de uma droga. Agora eu entendo que a droga não tem poder nenhum sobre a minha vida. É o que está dentro de mim, me causando esse comportamento de uso abusivo de uma substância para me fazer feliz ou pelo menos aliviar a minha dor, né? E aí o que fazer? Muitas vezes, quando eu descubro isso, e quando eu paro e penso no que eu vou ter que resolver dentro de mim, eu descubro a minha causa, só que talvez eu não queira resolver ela. Talvez eu não tenha nem força para isso. Porque cada um sabe o trauma que tem dentro de você. Diga. Tem pessoas, tipo amigos meus, que usam todo dia, mas não passa do certo. O relacionamento com uma substância é diferente, gente. Olha só. O cara que usa todo final, eu tenho amigo também que usa todo final de semana. Só que na hora que dá 11 horas da noite, ele dá o último teco, joga fora, valeu galera, tem que ir embora que minha mulher tá me esperando, vai para casa. Eu não, eu viro 2 dias. E aí? O relacionamento dele com a substância é só esporádico, é só... esqueci a palavra. Mas ele não precisa daquela substância para aliviar nenhuma dor, para aliviar ele é resolvido com ele, com os problemas, é recreativo. Ele é um usuário recreativo. Ele usa só pela ondinha, tal, para beber, não sei o que, ficar esperto ali. Mas na hora que ele deu a curtida dele, ele vai embora. Mas olha só. Mas só que olha só, nós criamos relacionamento, muitos não. Porém, esses podem se tornar dependentes químicos? Pode, como? É só acontecer um trauma que eles não sabem lidar. E aí eles já vão conhecer uma substância que faz ajudar a aliviar. Aí ferrou. Aí um recreativo que perde um familiar, um usuário recreativo que perde o emprego, é mandado embora, entra numa crise de falência, numa crise de depressão, ferrou. Já era, quap. Entendeu? Esse é o valor de escape dele. Sim. Não, porque aí ele já brinca com uma substância que é ótima para aliviar qualquer tipo de dor emocional. E aí, só que até naquele momento ele não precisava para isso. Por isso que havia um controle. Aí, a partir do momento que ele cria esse relacionamento para usar a droga para aliviar uma dor emocional, já era. Aí entra a compulsão. Porque toda vez que acabar o efeito, volta a dor. Aí eu quero usar para aliviar a dor. E aí vai embora. Eu quero ficar usando o tempo inteiro para me não sentir mais aquilo. Aí sai do recreativo para o usuário diário. Fácil. Entendeu? Então, por isso que a adicção é escravo, significa escravo do prazer ou da anestesia que uma SPA me causa. E não é só as drogas isso. Por isso que a gente vai estudar hoje sobre tipos de adicções, né? O relacionamento com comportamento compulsivo pode ser variado, porém todos é com o mesmo objetivo. Tem pessoas que usam droga buscando uma satisfação, um alívio. Porém, essa substância do cérebro que é jogada com o uso de drogas, que é a dopamina, a serotonina, ela também é conseguida através de outras coisas. Você quer ver umas coisas emocionantes? Pular de paraquedas, isso é muito viciante, porque é uma alta adrenalina e uma alta carga de dopamina quando você pula. Asa delta. Você pode ver que essas pessoas, você nem conhece eles, né? Se alguém conhece aí, alguém pula de asa delta, é amigo?
Amigo, mas é raro você conhecer alguém, né? A pessoa Porque fica esse aqui, povo só feliz. vive lá. Ele só conhece quem pula também. Porque eles só vivem fazendo isso. Eles não fazem nada da vida deles a não ser ficar Você faz a pulando. aula de instrutor para poder fazer mais com outras pessoas. Exatamente, é super viciante. É uma adicção aquilo, mas só que uma adicção boa. Aí vem jogo. Jogo, adrenalina de poder perder ou ganhar. Rapaz, é uma descarga de dopamina e serotonina também. Que quando você está jogando, os jogadores, eles sabem, eu não sou jogador, eu não jogo em nada. Né? Eu nunca ganhei nada. Mas me fala uma coisa. Quando vocês estão jogando, vocês pensam em alguma coisa? Só no jogo. Eu penso Quando eu ainda- uso droga, eu penso em alguma coisa? Não. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Nenhuma. É adicção. É escravo para busca de um prazer. O jogo me dá prazer, né? Tem pessoas que se relacionam com o sexo, começa a ficar pensando em sexo o tempo inteiro. Tem gente que quando não tá fazendo sexo, tá vendo filme pornô. Quando tá vendo filme pornô, tá se masturbando. Tá sempre com esse comportamento buscando o prazer que o sexo gera. Vira adicto em Ô, sexo. Carlos, uma curiosidade. Deixa ele falar primeiro, peraí. Eu não considero um cara viciado. Mas eu jogo por mês, uma média de 1.500 a 2.000 por mês. Por mês. Você joga o quê? É lotofácil da Ah, Maria tá. Esportiva. Eu tenho um vício desgramado quando eu estou em casa. De manhã cedo, eu menos jogos que eu jogo, mesmo. Fiquei trabalhando, quando chegar lá na loteria, ela me dá tudo de volta, porque é um sistema lá que eu sou o mesmo jogo. Só que aquele dinheiro, tem uns que dá por mês 1.500, tem outro, é lotomania, que é os 500 que eu jogo, é 2.000. Aham. Pessoal. Tá, mas olha só, peraí, pra cortar pra gente entrar. Eu jogo, fico fatigado. Tá, mas olha só, foi o que eu te falei. Provavelmente, na hora que eu tô entediado, na hora que eu não sei nem o que fazer, na hora que tá tudo chato, eu vou ali fazer um jogo. Porque isso me emociona. Ó, eu já fiz isso, tá? Acabei de lembrar agora. Teve uma vez que eu joguei na Mega Sena. E aí eu passei aqueles dias até o dia do sorteio, toda hora eu ficava pensando no carro, mas não pode pensar conversível nisso, que eu ia comprar, isso na aí, casa que eu ia Mega Sena comprar, é- na lancha que eu ia comprar. E era gostoso demais ficar viajando, porque era uma possibilidade. Eu podia pensar porque eu joguei. Bem, isso é que- E aí depois eu ganhei. Aí depois teve um dia que eu tava meio pra baixo e falei assim, pô, vou jogar só pra mim ficar viajando de novo. Olha só, por Deus, eu ia jogar porque eu queria ficar viajando, que se eu ganhasse tudo que eu ia comprar, porque foi gostoso ter aquela possibilidade. Entendeu? E aí se eu continuo, vai, filho. E qual que é a diferença? Mas aí, peraí. Qual que é a diferença do jogo, do sexo, Aí é, vem, mas vem a frustração, não vem aí. Eu já sei- Mas não importa a Peraí, frustração, depois que peraí, passa o peraí, sorteio que peraí. você não ganhou, você Eu joga e ganhei, começa tudo de eu novo. ganhei. Aí é a 15 compulsão. pontos, aí eu ganhei 15 pontos na Tá, mas assim, não dá pra na ficar Loto contando Fácil. história Bem de rapidinho, jogo. Na Loto Fácil. Quando deu o prêmio, eu pensei que é aquele dinheiro. O governo leva 27, 20 a pouco por cento. Tá, mas não é o governo que leva um pedaço. Se você botar na ponta do lápis, você já jogou muito mais do que você ganhou. Então, tá uma bobagem. Isso é Ô, cara, bobagem. Mas é. Uma bobagem. dúvida. Você tá falando sobre adicta em sexo? A pessoa que é ninfomaníaca, ela é uma adicta? Sim, adicta em sexo. Ela é escravo pela busca do prazer e o que ela usa pra alcançar o prazer é o sexo. Tem que tomar remédio. Sim. Até quem faz pequenos furtos tem adrenalina do prazer. Cleptomaníaco. O cleptomaníaco é uma pessoa que sente prazer em roubar. Muitas vezes ele rouba, joga fora, dá pros outros, ele nem usufrui do roubo. Ele só gosta da emoção de Os roubar. americanos, a maior parte de furto é de Entendeu? adolescente, que vai lá e Olha só. Observando o significado terminológico dessa palavra, em nenhum momento notamos a presença de drogas ou substâncias. Então, olha só. Em nenhum momento pode ligar adicção com drogas ou substâncias, tá? Porque não é. A palavra, na sua origem etimológica, nos remete a uma situação comportamental. Então, é um comportamento de escravidão por um comportamento. Eu sou escravo de um comportamento que me remete ao prazer. Não tem nada a ver com droga. Por isso que tem tipos de adicções.
sexo, Pode ser jogo, qualquer coisa. o comportamento obsessivo, compulsivo, entendeu? Porque está sendo muito ligado à adicção só com o usuário de droga, e não é. O adicto é aquele indivíduo que, desde a infância, apresenta comportamentos adoecidos por aspectos compulsivos obsessivos. A inveja, o isolamento, o egocentrismo. Acredita-se, baseado nessas informações, que o doente da adicção já nasce com essa predisposição. Fala-se muito que as drogas são nada mais que a cereja do bolo. Porque aí a gente vai pensar na predisposição. Esses dias a gente falou na predisposição. Todo mundo aqui já nasceu com a predisposição. Porque tem muitos aqui, você pode ver que nós somos tão peculiares, né? Que nós escolhemos a substância que mais se adapta ao meu organismo. Por exemplo, eu, a primeira vez que eu fumei maconha, eu passei mal, quase morri, nunca mais fumei. Me identifico. Também. Eu já era uma pessoa que a minha predisposição era para as drogas estimulantes, não drogas calmantes, porque eu tenho pressão baixa. Então, drogas calmantes me derrubam a minha pressão, eu passo mal. Então, eu já tenho uma predisposição para um tipo de substância. Eu já tenho uma predisposição para um tipo de comportamento. Como eu era quando eu era criança, eu era hiperativo, né? Eu era sem consequências, eu não pensava na consequência das coisas antes de fazer. Identifico. Carlos, E aí uma criança que não mede consequências das coisas, por exemplo, eu sempre achava que eu não ia chegar aos 30 anos de idade. Você sabe por quê? Não é porque eu usava droga, não. Você sabe por que eu achava que eu ia morrer antes dos 30? Porque eu não tinha medo de nada. Eu não tinha medo de nada. Nada. Eu andava... minha mãe tinha um Fusca. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu dava 110, 120 com ele na adulta. Ele... E eu rindo. Tava nem aí. Que loucura, rapaz. Entendeu? Não tinha consequência de nada. E aí, quando eu encontrei com uma substância, se você fala para essa substância amada, eu falei, tô nem aí. Não tem medo de nada. Vamos que vamos. ô Carlos, Então, essa predisposição comportamental da infância já dá para visualizar lá na criança que se ela encontrar com essa substância, ferrou, porque ela já tem uma predisposição para isso. Tanto comportamental como física biológica. A física biológica é a droga que eu me adapto melhor. Alguns com as substâncias calmantes, outros com as substâncias estimulantes, né? Que é a maconha. O que é mais calmante, né? Maconha, Chá de chá de trombeta. Não, o álcool é estimulante. É estimulante? É. ô Carlos, uma... Pode ver que muito maconheiro, geralmente, ele não é beberrão. O maconheiro não é de Não beber come. muito. Não combina. Não combina. Entendeu? Porque o álcool estimula e a droga calma. E aí dá choque. O cara que fuma pra ficar calmo e a droga estimula ele, pô, vou parar de beber porque eu gosto de ficar calmo. Aí o cara que usa cocaína já bebe e já usa muito porque aquilo já estimula. Então, olha só, os tipos de adicções, se a gente for falar, a gente vai alcançar ainda vários tipos de adicções. Então, mas o primordial para o terapeuta é saber identificar que o nosso trabalho nunca é o problema com as drogas. A gente não tem nada a ver com a droga. A gente não pode ficar focado em tirar o sujeito do uso de uma substância e achar que essa separação ou essa proteção vai resolver o problema. Não vai. O nosso trabalho é conscientizar, sensibilizar, mostrar o caminho, conversar, mostrar mostrar ao sujeito as causas, ajudar ele a encontrar as causas, a raiz do problema, para ele resolver os problemas dele, para ele não mais precisar de uma substância. E aí vamos colocar assim, se um cara passa vários meses se tratando mesmo, de verdade, se tratando, fazendo terapia, conversando, aquele cara corajoso tipo eu, que não tinha vergonha de falar nada que tinha feito, eu não tinha vergonha não. Quando eu aprendi isso, gente, rapaz, coisas que eu não contava nem pra mim, eu contava pro meu terapeuta, porque eu falei, eu preciso falar tudo, se eu falar tudo eu resolvo, então eu falo. Foi tipo assim, se eu falar tudo eu vou resolver meu problema, então eu vou falar. E aí, eu consegui botar tudo que estava no meu coração para fora. Tudo. Aí vamos botar que um cara faça tipo eu, limpe o seu coração, faça toda a terapia, perdoe todos os envolvidos nos problemas traumáticos da sua vida,
ele também consegue o perdão de todos que fizeram alguma coisa que ele fez contra. O cara zerou a vida dele, tá intacto, o cara tá bem da cabeça agora. Aí um dia ele tá lá dando mole, porque todo mundo dá mole, vem um cara com baseado ou com teco, o cara, pau, fez. O que vocês acham que acontece? Um cara que tá resolvido com todas as causas de uso dele, mas ele usou. Depressão. Ele consegue se reerguer. Que é só um lapso. É só um lapso, né? Não é recaída. Ele consegue se reerguer. Isso é provado pelo estudo de abstemiologia, que o cara em tratamento ao longo tempo, ele consegue resolver a maioria dos problemas traumáticos dele. E se houver o uso, porque acaba que tá lá na memória eufórica dele, ele acaba se colocando numa situação, ou até mesmo tendo um problema e usar. Só que o cara que já é curado, todas as causas dele, ele não fica recaído. Ele usa no outro dia, cara, ele não se abalou em nada, ele ainda dá risada. Eu falei, caraca, vacilei ontem. Mas bola pra frente, não causa mais nada, não causa dano nenhum, entendeu? Como assim? Já vi várias vezes, o cara recai, aí dá aquela... Se arrepende. Não, aí usa, na hora que acaba um pouco efeito, o cara já volta assim, já vai embora, já bota a cabeça no lugar, dorme, no outro dia ele esquece aquilo, porque aquilo não afetou ele, porque não é mais uma busca de anestesiar mais nada, ele tá zerado, ele tá resolvido por dentro. Ele já está produzindo, provavelmente. Aí o cara que está nesse nível, ele já está trabalhando, ele já está com família, ele já reconstruiu a vida dele. E isso, cara, ele simplesmente não se abala e aí ele volta a ficar abstêmio por um tempo até maior. Porque aí ele já fica esperto para não dar outro mole. Isso é provado pelo estudo de abstemiologia. Carlos, Tá? coisa muito... Quanto mais tempo a pessoa ficar em tratamento e se tratar, se houver um lapso, menor danos vai causar, sendo que o indivíduo vai conseguir se erguer com uma rapidez muito maior. Então, quanto mais tempo você ficar limpo, se houver um lapso, levanta, não se abate, não entra em depressão, não pensa que tudo acabou, porque não acabou. Na verdade, é um processo que essas coisas podem acontecer, não deve acontecer, mas se acontecer, não vai ser isso que vai me deixar lá embaixo. É bater e voltar e rápido, porque agora eu sei da verdade. Antigamente, eu fazia pela força do ódio, né? Que a gente não fica limpo pelo amor, quando a gente não tem entendimento. Fala sério, pela força do ódio. É a mesma coisa do relacionamento com a mulher, né? Que é uma bênção do Senhor, né? Te trai até com a sua sombra. E aí você não quer por causa do sofrimento, mas você ama. É a mesma coisa. Aí você separa dela porque ela te traiu, mas você não vive porque você ama ela. Você separa pela força do ódio, né? É a mesma coisa quando você para de usar droga sem ter um entendimento e sem realmente se tratar. Você está limpo pela força do ódio, filho. Entendeu? Porque o que você queria fazer, você ainda está querendo, você ainda não sabe. Aí você fica 1, 2 anos limpo pela força do ódio. O que você mais ama fazer está destruindo a tua vida. E você fica na sua força. Na sua força. Você não resolveu trauma nenhum, você não resolveu causa nenhuma, você não resolveu nada. Você só parou de usar. É o que a gente chama também de adicto seco. É o cara que continua com os mesmos comportamentos, mesmos pensamentos, porém ele só não está usando droga. Mas vai voltar. Pensa que não vai, não que vai. Tá? Questão de tempo. Todo mundo aqui tem um histórico aí de tempo limpo. Né? Todo mundo. 2 anos. Mas é pela força do ódio, tá, filho? Se você quer realmente encontrar uma nova maneira de viver, realmente entender o seu problema, e se houver um lapso lá na frente, isso nem significar mais nada para você, é você descobrir todas as suas causas e se resolver. E, sinceramente, como um terapeuta vai fazer isso? A maneira mais fácil para a gente, porque a gente sempre é muito sobrecarregado, para começar, todas as instituições, é isso aí que vocês estão vendo, tá? A média de paciente para terapeuta numa unidade é de 6 a 8 para cada terapeuta. Então aqui a gente teria que ter 10. Só tem eu, né? É nessa média mesmo. Então dá para a gente fazer um atendimento individual para a gente ajudar individualmente cada um? Não, não dá. Então a gente faz coletivo.
E aí é onde as minhas palestras precisam de atingir a maior parte das pessoas. E aí muitas vezes a gente se frustra também, porque se lidar com muitas pessoas é difícil, mas olha só, aí sabe o que eu lembro? Eu lembro de Jesus, queridão, nem ele agradou, não vai ser eu. Eu tento fazer o máximo que eu posso para ajudar a maior parte das pessoas que eu tenho acesso. Mas é o que eu posso fazer. Tem todo o poder da aceitação. E vou te falar, Querer, né? o nosso ramo, porque eu preciso te falar de quem é o terapeuta, porque esse curso é para formação de terapeutas, o nosso ramo é o ramo mais frustrante que existe. Na faculdade de psicologia, eu era o único de uma sala de 140 alunos que queria trabalhar com dependente químico. Para você ter uma ideia, numa faculdade de 10 semestres, só tem uma matéria de dependência química no 5º semestre. Uma matéria em um semestre. Depois disso, não se fala mais em dependência química. Porque ninguém quer trabalhar com isso. Você já ouviu falar de um psicólogo famoso em dependência química que cura, que é famoso porque todo paciente dele resolve o problema? Não, não existe. Não existe. A maioria dos seus pacientes acaba retornando ao uso. Cara, mas A média é assustadoramente alta. Então, olha só, o trabalho do terapeuta, a gente tem que pensar o seguinte: eu faço de tudo para ajudar, eu alcanço alguns resultados, sim. Mas, de outro lado, os que eu não alcanço, eu alcanço uma redução de dano. Eu alcanço uma consciência, né, de ter levado a palavra e ter ensinado algo para alguém que talvez lá na frente ele vai assimilar melhor e isso vai ajudar ele lá na frente. Eu não posso pensar que eu vou me tornar terapeuta, eu vou montar uma tese e eu vou praticar essa tese nos meus acolhidos, nos meus pacientes, nos meus clientes, porque tem terapeuta que chama de cliente, tá? Não tem problema nenhum. E todos eles vão ter uma vida normal, encontrar uma nova maneira de viver através da terapia que eu vou montar, né? Criar. Você vai se frustrar. Então a gente tem que estar preparado. É a mesma coisa com o cuidador de idoso, ele tem que estar preparado porque os pacientes dele são pessoas que já estão no fim da vida, né? São idosos. Então ele tem que entender que se houver um falecimento de um paciente, ele não pode se culpar. É o trabalho dele cuidar de pessoas frágeis. O meu trabalho é ajudar pessoas que têm um problema que talvez uma internação, um tempo de tratamento, não vai resolver todas as causas dela, que ela vai precisar de ir e voltar. E muitos dos meus pacientes vão e não têm chance de voltar. Essa é a nossa vida. Você perguntar, mensurar o quanto que você conseguiu, mensurar o quanto que você já conseguiu resolver, entre aspas, então, de todo na verdade, no nosso ramo, não tem como a gente esperar bater no peito e falar que eu sou o terapeuta das estrelas, que eu curo. Pô, cara, a gente nunca vai poder falar isso. Nunca. Entendeu? Eu sou um cara que estou para ajudar e eu sei o que pode acontecer, o que não pode, e os resultados não é o que me mantém levantando todo dia. Por mais que eu acredito, porque senão eu nem estaria aqui. Porque se eu não acreditasse no meu trabalho, gente, sinceramente... Mas eu, hoje em dia, eu fico muito feliz em ver uma pessoa ir embora, passar alguns anos limpo. Né? Aí ela pode ter um lápis, a gente conversa, ajuda, puxa para cá, puxa para lá, faz uma reciclagem, aí começa de novo e vai. Entendeu? A gente vai. É uma busca incessante de vir uma multidão, né? Eu e Luiz Gomes, a gente já anda com uma multidão. Né? Todo mundo buscando a mesma coisa. A gente fala com muitas pessoas, com muita gente que a gente já trata há muito tempo. Todo mundo nessa luta, nessa pegada de ficar limpo, de entender as minhas causas, de resolver, de não se destruir mais. E um liga pro outro, um conversa com o outro, aí pede emprego, gosta de trabalhar em unidade porque fica em um lugar protegido. E vai para lá e vem para cá e conversa. É uma multidão buscando o mesmo propósito. E é isso aí que é o maior êxtase do trabalho de terapeuta em dependência química. Entendeu? É fazer parte dessa tribo que busca uma nova maneira de viver. Né? Sendo que a gente só vai alcançar o que a gente deseja e busca quando essa vida acabar.
que aí a gente alcançou a ficar em recuperação pela eternidade, porque depois dessa vida acabou esse nosso problema, né? Por isso que eu sempre falo que viver é Cristo, morrer é lucro. Então, assim, viver é estar limpo e morrer é lucro, porque essa tem que ser a parada, entendeu? Até o fim dos dias a gente vai estar nessa pegada. Essa luta de não mais gerar comportamento obsessivo compulsivo de busca de prazer através de substâncias que destroem a minha vida. Ou de comportamentos. Isso que o senhor falou é como se fosse a irmandade do NA. Nós nos tornamos uma irmandade porque o nosso problema é tão grave e a gente sozinho nós não vamos conseguir, que acaba que a gente se torna uma irmandade por identificação de um mesmo objetivo, né? Então tem que sempre ter aquele Sim. grupo em volta, né? Sim. Na verdade, a gente sempre tem que estar envolvido com alguma coisa, que você envolvido, você nunca vai esquecer do que aconteceu na sua vida, o que a adicção causou na sua vida. Porque olha só, cara, eu acho que a maioria das pessoas recai mais por causa disso, porque ficam focadas na droga. Não prestam atenção no comportamento. Entendeu? Aqui você escuta muito. Quando eu cheguei aqui, muita gente falava, eu não usava droga não, estou aqui por causa de comportamento. Aí eu falava, é verdade. Aí o cara olhava assim, ué, ninguém nunca concordou comigo. É como eu falei para você hoje. Mas eu concordava, porque é verdade. O problema nunca foi a droga na vida de ninguém. Eu saí na sexta-feira, seu Carlos. Voltei hoje. Não me deu vontade de beber, não me deu. Mas meu comportamento de ansiedade, de depressão, daquela angústia, me levava à minha recaída. Foi onde eu peguei a apostila e achei isso aí. Entendeu? Então, para você ver uma parte do texto aqui, a gente já falou mais ou menos isso. Essa apostila tá no grupo aí, tá, gente? O pessoal que tá online, tá no grupo aí. Quem quiser também, se não tiver pegado no grupo, só me avisar que depois eu mando. Onde está o sujeito nas adicções? O uso do termo adicção é muito amplo. Em linhas gerais, designa o consumo compulsivo de substâncias psicoativas, as quais são classificadas a partir dos seus efeitos potenciais. Todavia, esses efeitos variam de acordo com o organismo e de cada pessoa. Quanto ao alcoolismo, alguns autores preferem destacá-lo como uma categoria à parte das adicções. Como isso, além da droga de escolha, que pode ser mais de uma, a frequência do uso, a quantidade ingerida e o que o sujeito busca com a droga. São os aspectos que impedem a definição de categoria única das adicções. A adversidade de substâncias existentes e a forma de uso demonstra que não é apenas o uso da droga, considerado isoladamente, que determina as adicções, mas a função que ela ocupa para cada sujeito. Aí deixa eu te falar uma coisa. Se você pegar esse texto, você vê que é a parte teórica de tudo que eu acabei de falar. Vocês entenderam esse texto? Sim. E aí por isso que eu sempre falo que eu gosto muito de ensinar, por causa dessa sensibilidade de pegar o texto teórico e explicar de uma maneira mais fácil para as pessoas entenderem. Através de histórias, de identificações de situações, todo mundo começa a assimilar melhor. Se você pegar essa apostila aqui para ler, você precisa de abrir sua mente para colocar ela no seu cotidiano para você conseguir transmitir. O que é mais importante na vida de um terapeuta em dependência química? O que é a expertise dele? Por que que vocês todos, né, a maioria, tem pessoas que estão online que não são adictas, mas a maioria tem, que é o mais importante em ser terapeuta, independência química, a sua experiência, o seu ponto de vista do que você passou. Isso que vai fazer toda a diferença. E por que vários terapeutas de uma unidade seria uma coisa muito mais proveitosa? Porque alguns iam se identificar com um, outros iam se identificar com outro, outros iam se identificar com outro. Sendo assim, nós alcançaríamos a totalidade. Um grupo de terapeutas consegue alcançar o que um nunca alcançará, que é o grupo inteiro. Entenderam? Então, o problema é o seguinte, nós somos egocêntricos, isso é uma característica da doença. Então, a gente não consegue trabalhar em equipe. Coisa mais difícil que tem é você trabalhar do lado de outro terapeuta.
Eu já passei por muitos problemas, mas os problemas que eu passei com o terapeuta era meu mesmo. Eu que não queria que falassem coisas que eu não concordava. O cara trabalhava do meu lado, ele tinha que ter a mesma filosofia que eu. Só que ninguém tem a mesma filosofia que eu. Ninguém pensa como eu. Ninguém passou as coisas que eu passei. Faz uma redação igual. Ninguém. E aí, depois de um tempo de muita dificuldade em lidar com os outros, eu comecei até a explicar. Igual quando o Júnior estava aqui, as pessoas vinham falar comigo, né? Ah, que o Júnior falou isso. Falei, beleza, é legal, isso aí tá certo. Ah, mas você falou diferente. Que também é certo, também é legal. Ah, tem pontos de vista diferentes. Não tá errado. Eu não estou disputando com ele, nós estamos ensinando coisas diferentes. Você vai acreditar em mim e outros vão acreditar nele. Dois vai alcançar uma quantidade de pessoas muito maior do que eu sozinho. Isso é ótimo. Você não pode confundir a cabeça das pessoas e piorar a situação. Não, quando você explica e faz um alinhamento, né, as pessoas já entendem. O que não pode é eu ficar por trás do terapeuta falando que ele está errado para você. Aí eu te confundo. Profissionais não prejudicam os pacientes, eles ajudam. Alinhamento, Se eu caso que ficar- você fala é entre um terapeuta e o outro. O alinhamento é quando eu chego lá na frente e eu falo para todo mundo, falo, gente, ó, eu não sou sabedor de todas as verdades. O que eu falo, o que eu entendo, o outro terapeuta pode passar ensinamentos diferentes. Porém, nem eu nem eles estamos errados. Alguns de vocês vão se identificar comigo, com a minha linha de raciocínio. Outros vão se identificar com a linha de raciocínio dele. É a mesma coisa, tem gente que gosta de ir pro carro, ficar na zona do carro, tem gente que gosta de planear, tem gente que vai pra igreja, tem gente que não faz nada, segue a vida e se mantém limpo. Cada um busca uma linha de raciocínio a qual faz bem para ele. E não quer dizer só porque eu vou planear, quem vai pra igreja está errado, tá? Ou vice-versa. Então não quer dizer que a minha filosofia de tratamento de ensino seja errada e o do outro seja certo. Porque se fosse assim, teria que ter uma mão só e muitos não iam gostar do caminho, né? Por isso que existe e deve ter vários caminhos. Ó, uma coisa que é incrível da terapia holística é que a terapia holística ela tem 1 milhão de terapias. O que é o terapeuta em independência química? A gente falou isso no começo do curso, na primeira aula. É um terapeuta holístico, tá? Ah, na verdade, eu comecei essa semana fazer o curso de bacharelado de terapeuta, tá? Eu estou fazendo a faculdade de terapeuta ocupacional. Que aí, com bacharelado, eu vou ser terapeuta, né, ocupacional. Mas se você, no nosso curso, a gente forma terapeutas holísticos, tá? Isso tem sim, a CBO tem o registro lá no Senado da função, tá? Tem piso salarial, tem carga horária, tem direitos trabalhistas, tem tudo direitinho, tá? O terapeuta holístico. Então existe terapeuta holístico em aromaterapia, em massoterapia, em floriterapia, em musicaterapia. E existe o terapeuta holístico em independência química, que é o caso dessa formação. Entenderam, gente? Alguma pergunta? Eu tenho, Carlos. Diga. Você estava falando sobre pessoas que se identificam no NA ou pessoas que se identificam na igreja. Sexta-feira agora, provavelmente eu vou sair porque é meu aniversário e eu vou passar ele em casa com meus pais esse final de semana. Provavelmente, avisando antes. Pastor, Sábado eu vou iniciar. Peraí, só um minutinho, William. Sábado eu vou iniciar um projeto na igreja que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive a força de vontade de fazer, que é o Força Jovem. E eu acho que acrescentando isso ao meu plano de tratamento, seria como o NA ou não? Não. Não. Nada a ver. NA é NA, igreja é igreja, outro tipo de caminho é outro tipo de Mas seria caminho. também uma forma de eu conseguir... É uma forma de você... É um caminho. Não, é um caminho. Aí é o que eu falo, gente, é isso que eu estou entendendo, que eu estou explicando. O terapeuta, ele não pode chegar aqui e querer impor uma linha que ele acredita e começar a falar para os acolhidos que o outro terapeuta está falando errado. Aí eu vou confundir os acolhidos, gerando uma confusão na mente deles, não ajudando ninguém, arrumando briga e provavelmente eu saio revoltado, chutando tudo igual vocês já viram. Entendeu?
Quando a gente abre a mente, aí é onde a gente veio. Aí por isso que eu gosto dos passos. Aí você vai lá nos princípios espirituais dos programas de 12 passos, que diz lá que eu tenho que ter mente aberta. O que é mente aberta? É eu entender que talvez eu não seja certo. É eu ter a mente aberta para ouvir o outro e ver que talvez eu a vida inteira eu acreditei em algo que agora eu descobri que ele está falando a verdade e eu estava enganado. Por que não pode ser? Acontece isso na minha vida direto. Esses dias, eu tinha certeza de um negócio, uma certeza assim, absoluta. E aí eu fui ver o negócio e não era. Eu falei, caraca, eu achei que era assim a vida inteira. E eu fiquei rindo de mim mesmo, porque você sabe qual é o nome disso? Paradigma. São os paradigmas que eu crio, que eu gero na minha vida, e aí eu fecho a mente acreditando que aquela estrutura, aquele paradigma, é a minha verdade. E o que os outros pensam, se não for igual a mim, tá errado. E aí eu viro aquele cara insuportável que não consigo trabalhar com ninguém. Porque ou falo o que eu falo, acredito no que eu acredito, ou eu vou começar a debater sobre o meu ponto de vista, sendo uma pessoa que vou ficar gerando esses conflitos. Isso não vai dar certo. E isso é muito importante falar no curso de terapeutas, porque isso é muito real dentro das clínicas. Dentro das clínicas a gente está numa situação, primeiro, o terapeuta que trabalha dentro da clínica, você tem que lembrar que isso aqui é tipo BBB, você fica confinado num lugar pequeno, com poucas pessoas, o seu mundo faz assim, vup, entendeu? Então tudo aqui é mais emotivo, tudo aqui é mais sensível, né? Aqui vira minha família, aqui vira tudo, aqui vira o meu mundo. Então é tudo um pouquinho complicado. Pessoas passando por um monte de situações, né? Os funcionários também sobrecarregados, cansados, e toda uma situação. E que se eu não tiver um pingo de flexibilidade para viver num contexto desse, eu não dou conta. E aí é o que mais a gente vê. Entendeu? O que mais acontece é terapeuta que vai embora das unidades. É difícil você pegar um terapeuta que passa mais de 3 meses. Mais do que 1. É verdade. Alguns não chegam nem com 1 mês. Entendeu? Por causa da mente fechada. Fala, pastor William, fala aí. Pastor, é o seguinte, o que o senhor pensa com relação à questão dos pacientes que não são tão dependentes químicos, mas passam por um problema de psiquiatria? O senhor é um terapeuta e não um psiquiatra. Como o senhor Então, aí é a mesma questão que eu estava falando, é ter mente aberta. Por quê? Eu conheço terapeuta que fica revoltado quando chega na unidade e começa a chegar muito PQ. Eu sou terapeuta, eu não sou psiquiatra, não sei o que, os PQ, fica não sei o que, não sei o que, não sei o que, não vê o lado bom, tá? Não vê o lado bom da coisa. A verdade é que o ser humano nunca vê o lado bom de nada, né? A gente gosta de reclamar, e o dependente químico é especialista nisso. Contar uma história para vocês que eu li no livro uma vez. Lá na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, na primeira, eu acho que foi na primeira, tinha uns galpões onde eles botavam os judeus, né? E aí, segunda, né? Foi, no Holocausto lá. E aí ficou os galpões, tinha um galpão que era só de mulher. E elas eram evangélicas. Então elas oravam muito, né? E faziam aqueles cultos, né? Hã? Ana Nery, que deu início à enfermagem, né? Não. E aí, um dia uma irmã virou e falou assim, irmãs, vamos orar pelas pulgas. Pulgas? Porque o barracão, o galpão estava infestado de pulga. Aí uma irmã falou assim, vamos orar pelas pulgas, né? Porque dá graças em tudo. E aí a outra irmã falou, você é maluca, tá louca. Pulga subindo pelos cabelos, devia ser aquela infestação igual de galinheiro. Pulga pra todo lado. E a mulher ainda queria orar pelas pulgas. E o povo se revoltou, as mulheres tudo revoltadas. Eu não vou orar pela pulga, não, Deus me livre. Não consegue, era muita pulga. A história falava que era muita pulga, que as pulgas caíam assim igual enxame de abelha dos cabelos. Era muita pulga. E aí a irmã que queria orar falou para elas, olha só, vocês não estão vendo o ponto de vista bom das pulgas, por isso que nós devemos orar.
Mas que ponto de vista teria aquela infestação de pulga? Vocês sabem qual que era a parte boa das pulgas? Que os oficiais não chegavam naquele barracão por nada. Muito menos para estrupá-las, para abusar delas sexualmente, para colocar elas como escrava sexual ou escrava de alguma coisa. Elas tinham paz naquele galpão, ninguém incomodava elas por causa das pulgas. Mas se alguém vier orar por pé de cerveja, eu vou dar uma porrada. Olha, porque bem. A gente acha uma parte boa. Então aí, vamos lá, o que o senhor perguntou. Olha só, peraí. Se você colocar, nós temos 90 aqui na unidade. Se a gente botar 90 dependentes químicos aqui, como seria? Vocês querem que eu fale? Porradaria o dia inteiro. É todo mundo quebrando pau, é Deus brigando no chuveiro, saindo porrada no chuveiro, saindo porrada no quarto, brigando com os dois. Aí é nego sendo arrastado pra lá e arrastado pra cá, e dá danolinho pra lá, e corre pra lá, e terapeuta pra lá, e vem pra cá, e é uma loucura. Você sabe por que aqui a gente... Aí muita gente fala assim, eu não aguento mais PQ. Cara, você sabe por que aqui a gente tem a paz que a gente tem? Porque de 90 a gente tem 30 PQ, a gente tem 20 idosos, e a gente tem a outra metade dependente químico, que misturado todo mundo gera um equilíbrio. Porque você não fica, entendeu, o tempo inteiro com um monte de pessoas ou com muitas pessoas com o mesmo problema que é seu. Isso daqui na clínica é a parte boa. Por isso que a gente não deve reclamar dos PQs. Porque as vagas que eles ocupam poderia ser de um monte de dependente químico tumultuado. Vocês sabem que tem uns que é enviado de Deus, para testar nossa serenidade, entendeu? Então, em tudo dá graças, filhão, porque poderia ser muito pior. E nunca tá tão ruim o quanto não possa piorar. Então, nunca reclame do terapeuta, nunca reclama do coordenador, do diretor, do disciplina, porque pode vir um pior. Então, dai graças em tudo. Beleza, gente? Mais alguma pergunta pra gente pro intervalo? Valeu, tamo junto, gente. 15 minutos, tá? 15 minutos a gente já volta.